Estamos no ar, ao vivo, ManduCast, episódio número 3, gente. Que orgulho, viu, desse podcast aqui do Terra do Mandu. E toda semana trazendo temas, claro, de interesse para toda a sociedade, como o desta semana. Eu vou trazer aqui 2 convidados, vou apresentá-los já para vocês, mas o tema de hoje é consciência negra. A gente sempre lembra desse assunto lá em novembro, mas é um assunto presente no dia a dia. E isso porque ainda existe racismo no mundo, não só no Brasil. A gente vê, né, quantas campanhas sendo desenvolvidas ao longo das últimas décadas, mas é um assunto que a gente precisa falar sim, tem que tocar na ferida, porque todo mundo tem que lutar pela igualdade. A igualdade, seja ela de gênero, seja ela racial, seja ela religiosa. Por que as pessoas ainda pensam, não entendo isso, meus convidados, por que as pessoas ainda pensam que há diferença entre o ser humano, né? E eles vão abordar esse assunto que tem a ver também com intolerância religiosa, viu? Por quê? Sabia que racismo é diferente de preconceito? Tudo isso você vai ficar sabendo agora e pode participar, vem junto! Vem comentando aqui com a gente no nosso podcast, aqui pelo @Terra do Mandu no YouTube, tá? Pode colocar comentário, pode colocar pergunta, que quem participa aqui com a gente, claro, entra no meio da conversa. E boa noite pra vocês. Maria Tereza, vou apresentar ela aqui primeiro. Boa noite. Boa noite. Primeiras damas, tá? Com certeza. Ela é psicóloga, membro do coletivo negro Raiz de Baobá de Pouso Alegre, que luta justamente por essa causa tão importante. E ela foi nada mais, nada menos do que a mulher mais votada em Pouso Alegre para a última eleição. E quando eu falo mulher mais votada, mais do que, por exemplo, a candidata à presidência, como o pessoal estava lembrando aqui, Simone Tebet. Então, dentro do pleito eleitoral de Pouso Alegre, Maria Tereza ganhou o maior número de votos para as mulheres. Que orgulho! Aê! Obrigada. E não só bastasse isso, na última eleição municipal ela foi candidata a vereadora, conquistou o maior número de votos pelo partido dela. E seria, se tivesse entrado, né, não dependesse aí, né, do quociente eleitoral, seria a primeira mulher negra a assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Pouso Alegre. A gente espera que na próxima esteja aí. Isso mesmo, né? Foi. Foi uma eleição muito boa. Eu agradeço todo dia, sempre que tem oportunidade, né, de dizer os votos, agradecer os votos que eu tive na eleição de 2020. Foi uma coisa incrível. Uma experiência maravilhosa. E agora, né, uns dias atrás, eu fui candidata a deputada estadual e também foi um número de votos assim, muito bom. Mais de 8 mil? Foram, no estado, 8.600, esqueci agora, 31, alguma coisa. Uhum. Pouso Alegre, 6.500, por aí. Nossa, dá um orgulho, né? Esse povo aqui é muito amoroso comigo. Garanto que tem alguém que também com orgulho dela, porque alguém também que tá aí à frente lutando pelos direitos iguais para todo mundo é ele, Vinícius Gonçalves, advogado, secretário na OAB aqui de Pouso Alegre, Ordem dos Advogados do Brasil, e também junto aí com a gente para falar hoje sobre, claro, intolerância religiosa. Ele é dirigente espiritual aqui no município de Pouso Alegre. Então, uma pessoa que está aí à frente das leis, entende tudo do assunto que a gente vai tratar hoje e, ao mesmo tempo, tem experiência de causa aí sobre o assunto. Assim, mais ou menos, que os advogados falam, né? Boa noite a Boa todos noite. e todas. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, né, e por abrir esse espaço para a gente tratar aí de assunto de grande relevância, né? Como você falou, não só neste mês de novembro, né? Mas durante todos os outros 11 meses também do ano. A gente falou sobre esse assunto numa entrevista no Terra do Mandu outro dia, sobre um evento, né, contra o racismo e também falando de direito e esporte lá na Faculdade de Direito. E foi onde a gente divulgou que a atual gestão da UAB lançou há 2 meses uma comissão de promoção da igualdade racial. Uma das coisas que vocês pretendem é implantar esses eventos durante o ano inteiro, né, para conscientização. Então, para começar o assunto, qual a diferença? O que é racismo e o que é preconceito racial? Na verdade, né, o racismo é a discriminação, né, ou preconceito de determinada pessoa ou de determinado grupo, né, em decorrência da sua origem étnica ou cor, né, ou raça. Então, preconceito, né, é uma concepção, né, de uma ideia, né, é uma ideia que se cria sem se ter um juízo de valor correto sobre aquilo que está formulando, né? Ou seja, eu crio um juízo de valor sobre algo que eu não conheço,
né? Então, esse juízo de valor ele pode ser falso pelo fato de eu não ter conhecimento de causa. E né? quando chega a um ato em si, igual quando a gente vê a pessoa denunciou um ato, aí se fala em racismo, né? Um ato racista, nos fala em preconceito, né? Foi vítima de racismo perante a lei. Sim, na verdade, né, eu formular um juízo de valor, né, de determinado grupo, por conta da cor, né, ou da etnia, eu estou praticando racismo, né, a partir do momento dos preceitos legais. Né? E a mesma coisa a discriminação. Discriminação que é segregação, também em decorrência da cor ou da etnia. São né? 3 conceitos, então. Na verdade, um macro, que seria o racismo, né? E o racismo é conceituado como essa discriminação ou esse preconceito, né, em decorrência da cor ou da raça, da etnia de determinada pessoa. Né? Aí a gente pega os fatos concretos e aí a gente aplica na legislação que regula, né, os crimes raciais. E hoje em dia, quais leis tratam desse tema aqui no Brasil? Nós temos a Constituição Federal, né, de 1988, né, que ela traça normas gerais, né? O Brasil é um país que não tolera o racismo, né? Direito à liberdade, à igualdade, né? O crime de racismo perante a Constituição ele é inafiançável, né? Imprescritível, então são as regras gerais. Em termos de punição, né? E aí a gente está falando de crimes raciais, nós temos aí... Ele já entra Código Penal. Código né? Penal, né? E temos leis especiais. Nós temos a Lei 7716 de 89, né, que é a Lei dos Crimes Raciais. É uma lei mais severa, né? A gente pode citar situações que estão atreladas a impedir determinada pessoa de ter acesso a emprego, né, ou cargo público em decorrência da sua cor, impedir determinada pessoa de entrar em um estabelecimento comercial, de frequentar determinado restaurante, como a gente estava falando mais cedo, né, de impedir de frequentar determinado clube recreativo por conta da sua cor, né, receber salários diferentes em decorrência da sua cor, da sua origem. Na verdade, esses crimes previstos nessa lei especial 7716, elas estão atreladas à raça, cor, etnia, origem, religião, né? Então, todo tipo de preconceito ou de discriminação, é onde a gente está falando do racismo, que leva como objeto, né, essas questões de raça, cor, etnia, origem ou religião, eles são enquadrados nessa lei. Gênero também? Gênero também. Agora, a gente, saindo do âmbito da lei, pode falar. Só para complementar. Uhum. E aí você havia falado do Código Penal, né? Nós temos aí que é uma grande dúvida que gera na população a diferença entre crimes raciais e injúria racial, né? Quem cuida da injúria racial é o Código Penal brasileiro, né? Lá no seu artigo 140, parágrafo 3º. Então, o crime de injúria qualificado, né, pela questão racial. E que aí em 1997, se eu não estiver enganado, ele teve uma abrangência, ele saiu da questão apenas da raça e também incluiu etnia, cor, religião, né, e a condição de pessoas idosas e deficientes físicos. A gente tem o âmbito da lei, que apesar de ser antiga, igual você falou, previsão dessa igualdade, né, lá na Constituição, mas que não é respeitado, a gente sabe desde quando o Brasil foi, eu falo, redescoberto, não descoberto, né? Agora, saindo para o âmbito da própria psicologia, o que as pessoas ainda utilizam para justificar esse preconceito, Maria Tereza? Então, o Brasil foi descoberto, não sei, nem que você mesmo falou redescoberto, mas assim, nós temos, o país tem toda essa herança, essa questão europeia, né? Os europeus, mais especificamente falando dos portugueses, quando chegaram, né, para o Brasil e já trouxeram, né, toda essa condição de ter pessoas para servi-los. Então já veio bem isso e ficou incutido nas pessoas que, vamos lá e vamos trazer essas pessoas lá no continente africano, né, lá na nossa terra-mãe, e foram lá e aproveitando de toda aquela riqueza que aquele território tem
riqueza em vários sentidos. Primeiramente pelas pessoas, né? Mas tudo que elas conseguiam produzir, criar, né? Encontraram lá muitos artistas, artesãos, engenheiros que eu digo agora você denomina como engenheiro, né? Mas eletricistas, pessoas que construíam as próprias casas, pontes, e fala, como é que esse povo faz tudo? Né? Então vamos e é um povo, né? Na visão deles, sem qualificação escolar, diplomas. Vamos levar esse povo para nós e levar para nós mesmo, no sentido de é um objeto, né, numa propriedade. E aí, para esse povo nos servir. Né? Então, nós temos muito disso, de achar, falando, né, como a gente está falando da população negra, de achar que a população negra ela foi feita para servir ao Senhor. E o país foi caminhando assim, foi sendo construído assim. Né? Quando chegaram aqui, já tinha os donos da terra, que são os indígenas. Né? Mas quem veio para trabalhar, quem veio para servir e não receber, apenas servir, era a população negra. E isso foi continuado. Né? E ainda é assim. Né? Eu falo que ainda é assim porque é real. Né? As pessoas ainda acreditam, ainda olham para a gente como se a gente não tivesse a oportunidade de estar aqui, por exemplo, você falou, o Vinícius, ele é advogado, a Maria Tereza, ela é psicóloga. Poxa, mas como que ele é advogado e ela é psicóloga? Isso ainda causa muita estranheza, porque eu sou uma mulher negra, ele é um homem negro. Vocês veem isso, como diz aquela velha frase, sinto na pele. Sim. Não, isso é diário. Né? Eu falo que a gente não tem 24 horas, a gente tem umas 25, porque é diário. E isso ainda faz parte desse imaginário nosso, né? Falando de Brasil. Não é só Brasil, é mundial, mas a gente tem que cuidar do nosso chão, né? Sim, então, com certeza. Falando de nós, daqui do Brasil, isso ainda povoa muito esse imaginário brasileiro, sabe? Da população. Tanto é que, assim, é muito comum de você falar, outro dia, todo dia e toda hora. Parece até letra de música. Mas, assim, lembra que tinha um influenciador negro que estava passeando com um cachorrinho lá no prédio, acho que foi em São Paulo, no final, no condomínio dele. E aí encontrou uma mulher pela frente que simplesmente disse que ele não poderia ocupar aquele espaço. Não sei se ela não conhecia um rapaz. Então, isso é muito comum de acontecer. Ele não podia ocupar o espaço porque você está morando aqui nesse mesmo condomínio que eu moro? Olha a sua pele, olha a sua cor. E isso é, sim, muito comum. Nós causamos estranhamento nos lugares, quando a gente vai em determinados lugares, causamos. Quando a gente chega e diz, eu sou psicóloga. Eu tive uma quantidade de votos super interessante aqui na cidade. E aí as pessoas acabam estranhando. Mas como é que uma pessoa como você conseguiu? Pode até não falar, mas é muito... É nítido, né? Sabe? É muito fácil de você detectar isso. E profissionalmente. E aí as pessoas acreditam, porque assim, eu vim de uma família muito simples. Simples de conhecimento de leitura. Né? Não era uma família... E a minha família, mas eu sempre considero que eles não tinham letramento. Mas tinham sabedoria. Não tinha uma sabedoria absurda. Assim, é uma coisa que eu prezo muito. Meus pais, meus tios, prezo muito a minha família, porque o que eles me passaram, e assim como outros. Não deve aprende nenhum banco de faculdade, né? Não deve ser diferente para o Vinícius, nem para qualquer outra pessoa negra que estiver nos vendo. Isso é muito comum. Então, assim, e esse valor que a gente tem, que a gente traz, esse respeito por quem veio antes de nós, é que faz a gente chegar até aqui hoje e falar disso, né? Falar que ainda existe na cabeça da pessoa não negra a ideia de que a gente está aqui para servir. Né? É muito comum. Por isso você acredita que muitos às vezes acham, igual você falou, do absurdo, né? Da pessoa falar, mas aqui não é o seu lugar. Nossa. Por essa questão que às vezes inconsciente ela acha da subserviência. Sim. Né? E assim, nós tivemos todo esse processo de escravização, uma coisa horrorosa, né? Pra gente que
eu falo pra gente que viveu, porque assim, se meu irmão viveu, acho que eu vivi também, sabe? E foi muito cruel, mas cruel, né, literalmente, em todos os sentidos. E a gente precisa, o tempo todo, estar consciente disso, não é para sofrer, não é para ficar se martirizando, não é isso não. É para a gente ver, olha, isso que aconteceu não pode mais, né? Mas você ainda vê casos, né? Você vê casos sempre aparece. Encontramos uma mulher que era trabalhadora doméstica e ela trabalhava e ela vivia de maneira análoga à escravidão, né? Pessoas que estavam há 30 anos dentro de uma casa, saiu totalmente perturbada mentalmente, é claro, e sendo tratada como uma coisa, como objeto. Você está aqui para limpar e tudo mais, mas não pode falar. O Minas, e o Vinícius deve saber mais que eu, é um dos estados, não sei se é o maior, que a gente mais tem denúncias e apreensão. São as operações do Ministério Público do Trabalho, né? De trabalhos análogos à escravidão. É uma coisa absurda. Fazendas de café... Carvão. Ainda tem muito. Principalmente, a gente... Café de carvão, de gado, sim, ainda tem muito. A gente vem trazendo nos últimos... Posso falar os 2 anos como jornalistas, né, aqui no Terra do Mando principalmente, muitas notícias, infelizmente, sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, se mostra para a sociedade de coisas que, até então, aqui na região sudeste, se acreditava que o coronelismo ainda existia mais no Nordeste e outras regiões do Brasil. Só que não está presente aqui, ó, do lado. Do nosso lado. A gente pode falar, citar algumas situações, já teve operação em cafezais, por exemplo, e outros tipos de plantação aqui na nossa região, que eu me lembre nos últimos anos, até um pouquinho antes da pandemia para cá. Santa Rita do Sapucaí, São Gonçalo do Sapucaí, Varginha, e são operações que eles reúnem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Ministério Público do Trabalho. E aí quando você vai ver entre os crimes mais comuns, condição análoga à escravidão. O que não trata só da pessoa negra, como você falou, a não negra, sim, né? Mas independente se ela é mais clara, se ela é morena, se ela é parda, mas tratadas na mesma forma, onde a gente vê que na época, antes, né, da lei que libertou os escravos, aquelas pessoas viviam, né, achando que não se deve ter dignidade. Que é a questão do salário, do respeito às leis trabalhistas, do descanso e respeitar o ser humano como um ser humano. Né? Então, quando você fala assim da questão psicológica, do porquê, né, das pessoas, aí você mesmo está dizendo do quanto nós ainda temos essa coisa de tem uma condição financeira ou, enfim, além de outra pessoa, então eu tenho poder sobre essa pessoa, sabe? E aí, assim, ela vai passear por vários locais. Ela pode chegar no supermercado e achar que ela tem que ser tratada diferentemente de outro, ou num banco, ou, enfim, em qualquer lugar. Isso leva muitos a ficarem calados, né? Porque isso é uma condição mesmo bem cultural que a gente tem, né? Que o brasileiro tem. Né? Nós ainda temos muito disso. Aí você falou do coronelismo, a gente ainda não é piada, não é coisa de novela. É muito real. É do nosso dia a dia. Né? Nesse assunto que a Tê está falando, né? Essa questão do racismo é muito importante. Né? As pessoas elas atrelam o racismo somente àquela questão ofensiva, né? Aquela questão exacerbada, o xingamento, né? O gesto. Mas o racismo ele transcende a isto também. Né? E essas questões a gente passa e hoje está sendo muito discutido, que é a questão do racismo estrutural, sim, do racismo institucional, sim. E eu acho importante a gente passar por isso também. Explica, né? Para quem não sabe o que é isso. Sim, então antes vou pedir só um minutinho antes da gente entrar nessa questão, porque eu acho muito importante, né, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, estudar e ler as leis que cuidam de crimes raciais no Brasil. Né? Então, eu convido vocês a estudar. A lei é uma lei curta, né? Mas que traz muita coisa e tem muito sentido para a gente, que é a 7716 de 89, que é o que eu falei, que cuida dos crimes raciais. Né? Essa é uma lei mais severa,
né? A gente espera mais dela, mas ela é uma lei mais severa, né? Tem pena de até 5 anos, né? de reclusão, né? E aí nós temos o Código Penal, que é o artigo 140, parágrafo 3º, que é o que eu falei, que cuida da injúria racial, que é uma lei mais leve, né, porque a pena vai até 3 anos, é considerado pena de detenção, reclusão, então é uma pena mais branda. E aí, por conta desse racismo, o que acontece? Né? Todas as ações, né, o que muda o crime de racismo da injúria racial? Né? A injúria racial é aquela ofensa a determinado indivíduo, direto, né? assim. Direto, a ofensa à honra dela, ou seja, através do xingamento, né? Usando de critérios de cor, raça, etnia, né? Religião, e o que eu falei, a questão de condição de idoso, né? E de deficiente físico. Né? A lei que cuida dos crimes raciais, não. É quando o sujeito ele faz uma ofensa, mas a uma coletividade. Né? Essa seria a diferença. Sim, atinge um número indeterminado de pessoas. Né? Quando eu ofendo você, né? a sua honra, a sua imagem, usando da sua cor, né? E aí a gente está falando raça, etnia, origem, aí eu estou praticando a injúria racial. Né? Se eu falar todo esse povo de determinada cor, esse pessoal que é um bandista, aí eu estou atingindo uma coletividade e um número indeterminado de pessoas. Né? E aí a gente teve uma vitória muito grande no final do ano passado, porque o que acontecia? Por uma estrutura racial que nós temos, né? Todas as denúncias, não vou falar todas, mas a grande maioria, as que chegavam, né, ao Poder Judiciário, à investigação numa delegacia, elas não eram enquadradas como crime de racismo, porque o crime de racismo é imprescritível, né, e inafiançável, ou seja, a pessoa ela não pode ter liberdade provisória mediante pagamento. Ou seja, é algo que realmente segura a pessoa lá se ela praticou aquele crime. Pode né? ser até 5 anos de reclusão. Sim. Mas é imprescritível. O crime pode ter ocorrido há 50 anos atrás. A pessoa vai responder. É diferente de crime, se eu não me engano, você que sabe direitinho, né? Eu não, mas o estupro, se eu não me engano, que tem acho que 20 anos de prescrição, alguma coisa assim. Então, a pessoa sofreu um ato de racismo independente, ela pode ter sido na infância. Se ela tiver como identificar a pessoa que a agrediu dessa forma... Se enquadrar como um crime praticado contra a coletividade, né, contra um número indeterminado de pessoas, né, ela é imprescritível. Né? Ou seja, ela pode responder um crime que ocorreu 50 anos atrás. E aí onde eu vou entrar, onde a gente teve uma grande evolução. Então, por conta dessa estrutura, todas as denúncias, a maioria das denúncias, elas dificilmente eram enquadradas como crime de racismo. Elas sempre eram enquadradas como injúria racial, porque a injúria racial prescreve, é mais leve. Então, quando a pessoa chegava a um processo judicial por injúria, às vezes aquele crime já estava prescrito, né? Havia o pagamento de uma cesta básica. Então, por essa questão estrutural, essas ações eram sempre enquadradas como injúria racial, que era uma briga muito grande nossa. É um crime que é prescritível, que prescreve, que é afiançável, né? E aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, ele equiparou, né, o crime de injúria racial ao crime de racismo. Ou seja... Isso é uma vitória. Sim, ainda não é uma questão legal, né? Não existe uma lei ainda, embora tenha uma lei aí já passou no Senado, se eu não me engano, do Paim, mas ainda não foi aprovado. Mas já existe um posicionamento da Alta Corte do país em que equiparou, né, a injúria racial, né, ao crime de racismo. Ou seja, por essa decisão do Supremo, essa injúria, né, contra a minha pessoa, contra a pessoa da T, se ocorreu há 30, 40, 50 anos atrás, a pessoa pode responder hoje, né, sem que tenha ocorrido a prescrição. A gente espera que essas situações vão evoluindo, né? Porque a gente precisa de leis, mas precisa que efetivamente elas sejam cumpridas, que também é um outro problema estrutural aqui no país, né? E aí a gente está falando aí da questão estrutural do racismo, né? Então as pessoas acham que o racismo é só aquela ofensa direta, ostensiva. Não, o racismo ele passa por uma questão estrutural e institucional. Né? Nós não podemos perder de vista, né, que o período colonial do Brasil, né, a forma como o Brasil foi construído foi com mão de obra escrava e preta.
né? E então tinha-se, lá no começo, em 1500, quando descobriu o Brasil, ou redescobriu o Brasil, né, os negros, quando vieram, eram tidos como objetos, como coisas, né? Era tratado pela legislação como um semovente, ou seja, você tinha registro, você vendia, você negociava, né? Você era punido perdendo parte da sua propriedade, e parte dessa propriedade era o seu escravo, né? Então, a ideia, né, da construção social do Brasil sempre permeou entre uma raça teoricamente superior à outra. Por quê? Porque o negro era tido como coisa. Como um bem. Um bem, né? Um patrimônio. Sim. E aí lá, quando a gente tem lá em 1888 a abolição, não houve qualquer tipo de reparação, né? Então, nenhum tipo de lei, né, que compensasse ou reparasse essa condição de coisa do negro, né? Então, ele foi colocado à mercê da sociedade. Então, ele continuou sendo visto como coisa, né? Não existia incentivo a estudo, moradia, saúde, alimentação. Nada. Então, e essa situação veio persistindo. Então, isso que a gente chama de racismo estrutural, né? Tanto é que a gente vê aí hoje, tem uma grande polêmica, mas é uma grande realidade. As pessoas falam o uso da palavra denegrir, por exemplo, né? Denegrir é o quê? É escurecer. Então, se eu quero ofender alguém, né, ou se eu estou me sentindo ofendido, a pessoa fala, você está denegrindo a minha imagem. Sim. Ou seja, você está escurecendo a minha imagem. Você está me tornando preto, associando isso a algo ruim. Né? E são expressões presentes no dia a dia. Eu falo assim, uma coisa, desculpem, vou repetir aqui a expressão que a gente ouve as pessoas falarem, quando vai falar que um serviço não foi feito da forma correta, isso é serviço de negro. Sim. E são expressões que quando a pessoa começa a tomar a devida consciência do que ela está escutando, dói até no ouvido, a gente pode dizer assim, né? Porque... Por que não falar esse serviço não foi feito certo? Por conta dessa visão do negro como coisa, né? E aí como as pessoas fazem parte das instituições que constituem o país, né, surge aí o racismo institucional. Ou seja, você tem instituições públicas e privadas que são racistas. Você tem um Estado que é racista, você tem uma lei que é... mas o Estado é racista? Basta você ver uma abordagem policial, por exemplo. Né? O negro vai ser a primeira pessoa suspeita, muitas vezes. Sempre. E a gente vê isso, falando de outro país, quantas vezes um negro foi assassinado nos Estados Unidos, por exemplo, por conta de suspeita, antes de se ver alguma coisa. Né? Um último caso foi de um homem que tinha deficiência, e ele não desceu do carro por conta disso, e ele foi assassinado. Porque se acredita que o negro é o ladrão, né? A questão da violência contra a violência hospitalar obstétrica contra a mulher preta. Tem ideia que a mulher preta é mais forte, então ela pode suportar a dor, então ela não precisa de anestesia, né? A violência obstétrica. Então a instituição, né, o Estado, né, ele entende, ele tem essa visão, né, de que o preto ainda é coisa. A ponto de você negar, você tem várias leis, né? Hoje já está evoluindo, mas você tem leis... É o que a gente falou, não vê na prática, né, isso? Que proibiam negros de estudar, né? Que proibiam negros de frequentar determinados locais. Mas foi tudo por conta também, Vinícius, você falou da abolição da... A gente teve primeiro a lei do ventre livre, depois a lei áurea. Foram, isso. Mas aí foram chegando, né? Mas aí, em 1888, quando a falada, né, a abolição que não existiu, é uma mentira, tanto é que a gente não gosta de comemorar 13 de maio. Mas a gente aprendeu isso muito tempo depois. Né? Eu aprendi isso mais adulta. Porque, né, como o Vinícius disse, quando... Eu sempre falo assim, abriram as porteiras, né, das fazendas, né, e bem assim, olha, vai embora. E as pessoas não tinham moradia. Não.
Elas não tinham estudo porque elas não eram capacitadas. Né? Não teve um preparo para isso. E não tinha absorção no mercado de trabalho, porque aqueles que antes tinham o serviço deles de graça não queriam pagar. E elas iam para onde? Né? Elas iam para os morros. E aí olha só como que o Estado é perverso, e as pessoas às vezes não entendem isso. Logo depois da abolição, se criou várias leis, né, que encarceravam esses pretos. Por exemplo, a lei da vadiagem. Né? O que era o vadio? Existia uma lei que autorizava a polícia, né, o Estado, a prender as pessoas que estavam em estado de vadiagem. O que era vadiagem? Quem não tinha emprego, quem estava na rua, né, e estava pedindo comida. Né? Quem eram essas pessoas? Os pretos. Né? Porque embora, né, sim, não acabou a escravidão, eles iam para onde? Teve algum auxílio, alguma contraprestação do Estado? Não, eles iam para a rua. Né? Eles tinham que comer? Não tinham que comer. Né? Então foi ali que começou o grande encarceramento em massa da população preta. Né? Eles começaram a colocar essas pessoas na cadeia. Né? Então, olha como que o Estado ele vai criando leis e as pessoas não percebem isso, né? Que vai segregando, né? Vai separando, vai excluindo, né? Essas pessoas da sociedade. E se a gente pensar, algo que ocorreu de maneira racional, por quê? Porque era coisa. Né? Como que uma coisa agora pode estudar? Né? Como que uma coisa pode receber atendimento médico? E isso reflete até hoje, né? Quando encontram uma psicóloga negra, né? Como encontram um advogado negro, né? Ou, às vezes, exemplos práticos, né? Às vezes, quando eu estou fora de Pouso Alegre, um local que às vezes as pessoas não me conhecem, eu estou de terno e gravata, eles acham que eu sou pastor. Né? Não tem a capacidade de achar que eu posso ter estudado para ser advogado. Agora, vocês podem falar como que é o mundo de hoje em relação... A gente está falando desse aspecto histórico, né? Uhum. A dificuldade de encontrar negros, hoje em dia, presentes no mercado de trabalho, disputando a mesma vaga, muitas vezes ela é ofertada para... a costume é falar branco, né? Mas, como você disse, o termo certo é o não negro. Né? E, fora isso... seja em mercado de trabalho, seja numa cadeira de faculdade. Eu até queria que vocês comentassem, por exemplo, de um assunto que, para algumas pessoas, é polêmico, como a lei de cotas. Qual é a visão de quem vive hoje ainda esse preconceito no dia a dia? Igual você falou, às vezes 25 horas por dia, não é 24 horas mais. Então, eu vejo assim, que quando você fala em cotas, tem toda a questão legal, mas assim... o Vinícius estava explanando sobre a Lei Áurea, como que foi feita, né? A lei da vadiagem. Então, assim, você não pode estudar, você não tem onde morar, se você ficar doente, você vai morrer na rua, mas você não pode ficar aqui na rua, perto das nossas casas. Então, as pessoas iam subindo os morros. Então, favelas. Que condição você foi aí que nasceram as favelas, então, mais ou menos. Isso, assim. Nas grandes cidades aí que começaram a surgir as favelas. Aí, que condição essa pessoa está tendo? Nenhuma, né? Outro dia foi comemorado o dia do primeiro voto no país, que nós, no voto feminino, esqueci a data, mas foi agora, no começo de novembro, né? Aí, nós negros, mulheres negras, ela não entrou nesse rol aí de mulheres que estavam votando. Porque exigência, você tinha que ter escolaridade. Então, você está vendo como que as coisas foram acontecendo, foram sendo cercados para que para que os meus não pudessem ter os direitos. Ele não podia ter escola, então como é que ele vai votar? Aí ele era enquadrado na lei de vadiagem porque ele estava ali na rua vendendo doce, porque cozinhar, as mulheres, na sua maioria, cozinhavam muito bem. Os homens faziam outras coisas, outros trabalhos, né? Porque nosso povo nunca foi vagabundo, sempre trabalhou muito, construiu móveis, construiu coisas, construiu paredes, mas aí ele parou, né, de fazer tudo isso, saiu da fazenda que ele construiu, mas daí ele foi para a rua. E aí ele não podia ir para a escola. E aí, quando você fala assim na questão de cotas, por quê? Porque quanto tempo levou para a gente poder frequentar uma sala de aula? Muitos anos, muitos anos. Então, assim, nós começamos a ficar atrasados desde sempre. Mas a partir de 1888, quando dizem
que teve a abolição da escravidão, as pessoas não podiam fazer nada, as pessoas pretas, né? Elas tinham que ficar à parte. E nisso, os outros iam crescendo, porque daí, em contrapartida, os negros tinham que sair das fazendas, foram chegando os europeus, que tinham escolas, que vieram para cá com a exigência de casa de alvenaria, de salas de aulas, não eram as salas de hoje, mas eles tinham que ter salas de aula, e a gente sempre a parte disso tudo. Então, quando falo em cotas, é para reparar todos esses anos que a gente não pôde ter. Né? Eu vim de uma família onde eu fui a primeira a ir para uma faculdade. Né? E aí, você pensa assim, hoje, ainda bem, com várias políticas públicas que foram acontecendo, a moçada está caminhando, está estudando, está, sabe, assim, frequentando os lugares que dizem que não é para elas, mas eles estão. Mas essa questão das cotas, não é que a gente acha uma maravilha ter cotas. O bom seria não precisar de cotas. Porque a questão de ter cotas é porque você não conseguiu alcançar aquilo, então vou te favorecer. Para nós, a gente queria que esse favorecimento não acontecesse. Ou que acontecesse para todo mundo. Todo mundo pode ir para a escola, todo mundo pode ter casa, saúde, educação. Mas para nós isso não aconteceu. Então precisa haver cotas, precisa ter essa reparação, porque nos foi tirado. Né? Nos foi tirado. Então isso tem que acontecer. Agora, você falou mais de alguma coisa que eu... que eu me lembrei de uma das coisas que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Para quem não sabe, em Pouso Alegre era tão visível a questão do preconceito, a gente pode falar do racismo em si, que até, mesmo, claro, muito tempo depois já da abolição da escravatura, né, havia uma distinção, por exemplo, no lazer, porque a gente está falando de coisas básicas para a sobrevivência, estudo, saúde, mercado de trabalho. Só que o ser humano também, claro, ele tem que ter os seus momentos de lazer, né? Para a saúde mental dele. Saúde mental, né, doutor? Vamos falar assim, psicóloga nossa aqui. Até porque a própria criatividade, nesses planos, nesses momentos que a pessoa tem como arejar a mente. E existia uma distinção aqui em um espaço, né? A gente tinha a história do Clube Literário, que é localizado na Praça de Pouso Alegre. Era um local da sociedade, mas era um local em que parece que numa época não se aceitavam negros. Essa sociedade, a gente costuma falar da sociedade, né? Parece que a gente é alijado dessa sociedade. Parece que está à margem, né? Dessa forma. E a gente faz parte. A gente constitui essa sociedade, mas vocês são parte, a tal da alta sociedade. E assim, eu tive meu irmão e outros parentes, primos, enfim. Que eu lembro que uma vez meu pai ainda falou assim, você nunca mais vai nesse lugar, que era lá no literário, porque você não precisa ir lá. Né? Aí meu pai... falando, não precisa ir para voltar para casa ofendido, né? Porque menino trabalha o dia todo e aí vai lá numa beca toda bonitona e quer entrar lá no literário para dançar e tudo, e não podia, era barrado literalmente. Na porta, né? Não entra, não sobe nem a escada, não sai da calçada. E aí que foram, que acontece? Aí são criados lugares para gente, né? A gente mesmo cria. Pouso Alegre agora, a gente estava conversando, aí eu falei do Clube 28 de Setembro, que era um clube exclusivamente mesmo. Só entravam negros. Para pessoas negras. E aí, assim, meu pai que falava algumas coisas, que para entrar tinha que ser autorizado lá pela direção, uma pessoa não negra, para poder entrar. Então, assim, tem que ser assim. Está certo. Né? Aí também nós tínhamos o 28 de setembro, infelizmente não existe mais, mas fizeram um trabalho incrível na cidade. Tem pesquisa, vocês podem ir lá no museu, que vocês vão achar. No Museu Histórico tem muita a história deles é maravilhosa. Eram muito voltados para a educação. Vamos educar esse povo negro, vamos fazer essas pessoas. Não era só lazer, então. Não, era porque já sabia o quanto que sabe, que apanhava, que levava, pesava. Então vamos ter que educar esse povo. Mas, eu não vou saber exatamente porquê, mas, enfim, daí ele foi sendo, ele deixou de existir. Aí depois tem
União Operária, que também era um local de muita, que a população negra sempre frequentou muito. Até porque fazer música boa, dançar, a gente sempre fez. Sabe? Não vou ficar me comparando e competindo com ninguém, não. A gente sabe fazer o nosso. E aí foram sendo criados espaços para a gente, com toda a razão. Né? Porque você não pode entrar no lugar. Aí, hoje em dia, as coisas vão mudando. Mas ainda existe, tá? Agora fala... Ainda existe em Pouso Alegre. Ainda essa diferenciação... onde vocês sentem diferença, seja na fala ou no olhar. Sim, que às vezes aquele racismo velado, né? E até porque também tem um detalhe. Por exemplo, vamos falar dos clubes que tem aqui na cidade, os clubes maiores. A gente não está falando de cotas, do quanto demorou para a gente poder ir para a escola, conquistar espaço, conquistar lugares, comprar uma roupa legal, comprar uma pulseira, um anel. A gente ainda não tem condições de frequentar determinados lugares, porque para a gente as coisas ainda demoram para chegar. Né? Muitas vezes a gente não frequenta determinados espaços, porque, assim, que seja uma vez por mês ou 2 vezes por mês, a gente vai sair, vai comer uma pizza ou vai para um restaurante. Para nós ainda é difícil, porque você tem que construir a sua casa, você tem que pagar as suas prestações, pagar os boletos, entendeu? Porque nós ainda, por isso que a lei de cotas ela é necessária, porque nós ainda estamos atrasados. E aí entra a questão também financeira, sabe? A diferença de salários. Quando você vê o número de empregadas domésticas na cidade, a maioria delas é preta, sabe? Não é para desfazer, mas muitas delas eu conheço, porque eu venho de uma família de muitas empregadas domésticas. Minha mãe, a minha família bem nesse nível. E aí, minha mãe gostava muito de trabalhar, de cozinhar, de fazer as coisas. Ela era uma perfeição mesmo. Mas ela falava que gostaria de ter ido para a escola. Sabe? Poderia trabalhar na casa de alguém, sabe? De ir lá e limpar a casa de alguém, mas ser valorizada, ser reconhecida por isso, mas de ter ido para a escola. E não foi. E a gente ainda tem hoje em dia, 2022, hoje é 16 de novembro, 17 de novembro, ainda temos mulheres, meninas, que ainda não estão conseguindo ir para a escola. E muitas que não estão conseguindo ir para a escola, ou que tem alguma dificuldade, então a mãe tem que sair para trabalhar e ela tem que cuidar dos irmãos. Sabe essa loucura do dia a dia? E aí ela é impossibilitada de ir para a escola, porque nem sempre ela vai ter creche o suficiente para deixar as crianças. Então, nós temos muita coisa ainda, e eu insisto, e brigo muito. O meu povo ainda tem muita coisa que ele precisa conquistar, tem muita coisa para esse país reparar com a gente. A dívida do Brasil com a população negra, com o nosso povo, com o meu povo, ainda é muito grande. A gente... Não está nada uma maravilha, não, pelo contrário. A gente vê uma situação também que é da questão do racismo velado. Às vezes a pessoa ela fala, eu não sou racista. Só que se tem uma oportunidade de ela escolher entre uma pessoa negra ou uma não negra, ela opta pela outra. Às vezes, igual eu falei, tem coisas inconscientes, mas tem coisas conscientes, né? A forma de falar, às vezes em piadinhas, mas eu só estava brincando. Na verdade, o que acontece muito, vamos pegar 2 parâmetros, né? Os Estados Unidos, por exemplo, quando acabou a escravidão. Né? Lá essa separação, essa discriminação, esse preconceito, ele foi declarado, né? Ou seja, preto é daqui para lá, né? Você tem bairros que são pretos, ou pretos não frequentam determinadas escolas, ou seja, foi algo que foi pontuado e foi pautado. No Brasil, não. Sempre se vendeu aqui uma democracia racial. A gente cresceu assim, não acreditando. Não existe racismo. Né? Racismo é coisa da cabeça. Né? Você mesmo citou um pouquinho atrás. A questão da lei do ventre livre. Sempre foi vendido. A lei do ventre livre, a abolição da escravatura, a lei do sexo. Alguém já parou para pensar, ou já leu, né, a lei do ventre livre, onde você tinha pais escravos, mães e pais que eram escravos, né, que tinham filhos,
né? Esses filhos estavam libertos. Mas quem vai cuidar da criança se os pais continuam escravizados, então, né? E aí como que essa lei era vendida? Um presente do Estado para os negros. E aí se você for ler essa lei, quem tiver curiosidade, vai encontrar lá que o senhor, né, o dono dos escravos, né, ele cuidaria daquela criança, né, por determinado tempo, né? Depois o próprio Estado iria reembolsá-lo pelos gastos e os custos que ele teve para cuidar daquela criança, e aquela criança ainda teria que trabalhar, né, para pagar aquele tempo que aquele bom senhor cuidou dele, enquanto os pais deles eram escravos, né? A lei do sexagenário, mesma coisa. Quem já viu, na época da escravização, né, um preto velho, uma preta velha, né? Quem chegava aos 60 anos... Como, né? De que forma... Né? E se aí você for chegasse, né? E se você for pegar a legislação, né, essa pessoa, quando ela completava 60 anos, ela estava livre, mas ela ainda tinha que prestar serviços durante um período para compensar essa alforria que ela estava recebendo. E sempre foi vendido para a gente como o quê? Uma coisa como boa. Liberdade. E era uma liberdade que não existia, de certa forma. E aí a gente demora esse tempo para despertar e entender que existe esse racismo, sim. Né? Então, você vai pegar... a lei das cotas existe há muito tempo. Né? O Brasil foi depois da escravização, ele foi... a mão de obra, a forma de trabalho, ela veio de fora. Né? Os europeus vieram de fora, o Estado custeava a vinda de europeus, né, para virem trabalhar no Brasil. Como a Tê falou, pagava moradia, pagava casa, alimentação, escola. Né? Você tem... Depois a gente até poderia olhar aqui, chama lei do boi. Né? Os proprietários de fazenda e de bois, o Estado pagava escola para os filhos deles se formarem. Né? Ou seja, tinha determinado número de vagas que eram destinadas única e exclusivamente para os filhos dos fazendeiros. Isso é cota. Isso é o quê? Era uma cota inversa, né? É uma cota, gente. Isso é o quê? Era cota. O nome disso é cota. Né? Então, demorou-se muito tempo, né, para que houvesse esse despertar. Né? E a cota, né, a cota racial é uma delas. Porque se não fosse dessa maneira, a gente não chegaria. E eu digo isso por uma questão óbvia, racional e muito nítida. Né? Pelo censo, a população negra, né, entre aí pretos e pardos... Até puxar o dado aqui do IBGE. Salvo engano, 55% para 56% da população. E vai aumentar agora, né? Porque agora é autodeclarar. Então, e aí eu convido vocês a pensarem em algo comigo. 56% dessa... 56,1% dos brasileiros se declaram negros, o grupo que reúne pretos e pardos, segundo o IBGE. Então, se nós temos... esperar o resultado do IBGE agora. Se nós temos 56,1%, né, da população que se declara negra. Vamos pegar a nossa realidade aqui em Pouso Alegre. Né? A gente não precisa ir muito longe. A gente sabe que os cargos de gestão, de poder, eles passam pela educação. Né? Aí eu pergunto para vocês, 56%, não é isso? Quantos advogados pretos ou advogadas pretas você conhece? Né? Quantos médicos, juízes de direito, promotores... A própria sala de aula. Dentro das faculdades, professores... Né? Quando você pega seu dinheiro lá no final do mês, o dono do supermercado ele é preto? Da mercearia, da loja de roupa... da academia. Onde que está esse pessoal? Né? Eles não têm capacidade? Né? O que você falando a proporção em população e a desproporção em pessoas ocupando espaços. Sim. Né? Na mesma categoria, a gente pode dizer, se mais da metade é de pessoas negras e pardas, onde estão essas pessoas? No mercado de trabalho, nas salas de aula? Sim. E isso é uma coisa que a gente não precisa falar só no âmbito, por exemplo, na escola particular, não, na escola pública também. Sim. A gente tem, quando se pega dados infelizmente negativos, como índices da violência, número de pessoas em situações de criminalidade, número de pessoas assassinadas no país, ambos, sejam de homens ou mulheres, envolvem as pessoas negras, né?
E se você pega em número de oportunidades de estudo, de bolsas em universidades, até no exterior, né? Vamos falar assim, programa que há tempos atrás tinha aqui no Brasil, o Ciências Sem Fronteiras. Eu conheci muitas pessoas que participaram, só que pequeno era o número de pessoas negras presentes nesse então, eu tava vendo pesquisadores. É uma coisa que realmente a gente não percebe, mas a Maria Tereza falou que quem é negro percebe. E que é triste falar isso, porque às vezes é uma frase que eu vou usar aqui, que o Aranha falou outro dia no evento lá na Faculdade de Direito, né? O Aranha é jogador aqui de Pouso Alegre, que também está hoje na CBF, na comissão para combater o racismo e preconceito, era de que as pessoas sentiam, às vezes, incômodo ao ter um negro ao seu lado em determinados cargos. Igual você falou, a psicóloga, o advogado. Mas elas não sentem a falta do negro nos ambientes. Não, é triste isso. Essa semana começou o Enem, né? E aí eu gosto muito de jornal. Eu gosto muito de ouvir. Né? Tem jornais e jornais, é claro. E aí, dizendo que, eu não vou lembrar o total, 9, alguma coisa, quase 10% de candidatos, de pessoas negras, né? Peraí, contrário. O índice de menos candidato, a proporção de candidatos para a pessoa negra, ela caiu em 9, quase 10%, a menos do que o último. Então, assim, por conta da pandemia, né, os meninos não tinham condição de ficar estudando em casa sozinho, porque a gente sabe que não foi uma coisa organizada. Muitos não tinham condição de ter um aparelho celular, de ter internet em casa. Então, assim, caiu para quase 10% o índice de não negros prestando as provas do Enem. De negros. De negros. E essa foi a diminuição, 9 e alguma coisa por cento. Então, assim, pensa nisso em questão de desenvolvimento do país. Eu sempre falo isso. Se você for pensar o quanto de pensantes, sabe, de pessoas com capacidades absurdas você vai ter. Menos chance na faculdade, né? Porque hoje em dia a maioria das faculdades leva em conta o Enem por ingresso. Então, se essa menina ele não vai para a faculdade, você perde cientistas, você perde historiadores, você perde filósofos. A gente perde muita coisa. Porque a gente está falando de pessoas negras. Então, perde sim, porque nós temos muita gente boa. Mas eles não tiveram condição. A gente sabe que a pandemia vai causar uma série, né? Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais na educação vão ser muito grandes. Né? Uma coisa que aconteceu no mundo todo. Alguém vai falar, Maria Tereza, mas não foi só no Brasil. Não foi só no Brasil. Só que a gente não teve esse cuidado, faltou esse preparo, né? Para você não perder tanto esses alunos. O que os meninos desistiram de voltar para a escola no pós-pandemia é uma coisa gigante. E não é só por conta, além da não vacina, porque desanimou, não estou indo mesmo. Eu tô com eu tenho dificuldade, e aí com essa pandemia a coisa acelerou, né? Então, assim, quando a gente fala de ocupar lugar, ocupar espaços de poder, nas eleições, sempre fala-se muito, né? Que precisa modificar, precisa ter mais mulheres ocupando esses espaços de poder, precisa ter mais pessoas indígenas, precisa ter pessoas negras, pessoas com deficiência, porque quem está nos ouvindo, e a gente aqui também, vocês estão percebendo, que o que a gente fala é muito diferente do que vocês ouvem, do que vocês vivenciam. Né? Então, assim, quando fala assim, por que você está querendo lá ocupar um lugar na política? Só porque você é preta? Não, não é só por isso. Não basta ser preta. Você tem que estar com esse olhar. A gente senta, a gente pesquisa, a gente conversa e a gente estuda. Porque o que a gente está dizendo aqui, na maioria das vezes, né, Vinícius, a gente não aprendeu na escola, não. Não aprendemos. A escola a escola foi a vida. Não estou nem falando só do curso superior, que no meu curso superior mal fiquei sabendo de cientistas, de psicólogos e psicólogas pretos e pretas. A escola fala da bondosa Princesa Isabel, né? Sempre. Isso a gente aprendeu lá atrás, quando a gente era criança. Eu não gostava quando na época eu sempre digo isso, que na época de escola, lá
quando a gente estava falando de história do Brasil, que vinha falar das questões do negro. Eu ficava assim, não sei se era um misto de tristeza, de vergonha, porque falavam da gente desse jeito, né? Dessa coisa, né? Que era feia, que não aprendia, que era escravo. E aí a gente foi saber de África depois. Aí que está assim, a gente foi saber das nossas histórias, dos nossos heróis, das heroínas, que a gente está agora em novembro falando que é Zumbi, que é um dos nossos maiores heróis. Cultural. A gente foi aprendendo isso depois. E por nossa conta mesmo, sabe assim? Vendo, quando eu digo por nossa conta, é porque daí a gente começou a ir atrás, graças aos movimentos negros, que aliás o movimento negro sempre existiu, desde dos navios negreiros já tinha um movimento negro ali dentro. Né? O povo pensa que a gente estava ali de braços cruzados aceitando, não estava não, sabe? A luta sempre começou bem ali. E aí esses movimentos foram vindo e aí a gente foi aprendendo, entendendo, olha, tem alguém que escreve em tal lugar, tem o Silvio de Almeida que fala do racismo estrutural, e a gente tem líderes e tem pessoas incríveis que já lutaram por nós. Você tem, aí a gente fala, né? Tem Zumbi, tem Dandara, tem, sabe assim, você tem pessoas incríveis, maravilhosas e que a gente não aprendeu isso, porque não era legal também contar para mim e para os nossos, né, Vinícius, que a gente sempre teve líderes incríveis, que as pessoas sempre lutaram, né? Nada, falou da lei do ventre livre, não foi bondade, foi tudo muita luta, sempre foi luta, sempre foi resistência. Às vezes até esqueciam de falar que Egito é África, né? Imagina, que África, sabe, assim, o povo fala de África como se fosse a África são 54 países, sabe, é um continente sabe? Plural, né? E a gente não aprendeu diverso. isso. Nós temos uma lei, cuida da educação. 10.639, eu acho. Que ela, no ensino básico, é obrigada a ensinar o ensino da história e cultura afro nas escolas. Mas as coisas, até a lei estava lá, posta. Mas até tudo se efetivando, tudo graças ao movimento negro, que vai lá insistindo, tem uma lei, a escola não está usando, não está aplicando. Não é? Por isso que a gente fala assim muito nos movimentos, nos coletivos, que a gente precisa se preparar para os pais irem lá e cobrar. A escola está ensinando isso para minha filha, para o meu filho, para ele não chegar em casa dizendo que o colega falou que o cabelo dele é feio, que o nariz dele é feio, que a boca dele é feio. Não é, nós somos lindamente diferentes. E é isso que a escola tem que fazer. E é por isso que a gente existe. Quando o Vinícius está lá na comissão, eu estou nos movimentos que eu participo, para a gente ir também ir aprendendo, respeito, sabendo disso e ir espalhando, sabe? Esse despertar, né? Esse acordar. Você tem que fazer né? essa troca, porque ainda temos pessoas, como eu falei, que a gente está falando de trabalho análogo à escravidão. Ainda temos pessoas que estão muito caladas, muito quietinhas, porque elas continuam ouvindo às 25 horas do dia que ela não tem condição, que ela que ali não é o lugar, que negro não estuda. Que ela não vai poder sair dali. E é o que a gente fala hoje, sério. Graças a Deus que as pessoas estão acordando para denunciar esses crimes, né? Sim. E falando em pessoas acordadas, participantes, a gente está com os nossos espectadores aqui juntinho. Quem quiser, aproveita aí, né, para participar. Comenta aí debaixo, né, no chat do YouTube, @Terra do Manduí na nossa transmissão. Já vou lendo aqui os primeiros recadinhos, né? Cauã Davi, boa noite a todos. Rodrigo Gonçalves também. Renato Oliveira falou... Rodrigo é meu irmão. O seu irmão? Que legal! Vinícius Gonçalves, Rodrigo Gonçalves. Renato Oliveira falou, às vezes, ou a maioria das vezes, quem tem muito estudo sabe menos do que as pessoas mais simples. Lá na nossa conversa, falando da sabedoria, que você foi a primeira a fazer uma faculdade, né, na sua família. Junto com a gente, o Leônidas Souza Guiar falou, muito bom, parabéns a todos os envolvidos. Leônidas é meu filho espiritual. Olha, aí ele ainda falou assim, manda um abraço pro meu pai Vinícius. Maguinho. Aqui a Débora da Fonseca Souza falou, parabéns Vinícius Gonçalves e Maria Tereza pelo brilhantíssimo em levar essa pauta em discussão. Débora nossa também é nossa irmã. Junto aqui com a gente. O Leônidas depois complementou que você fala muito bonito.
Agora, uma coisa que eu acho que vocês com certeza devem ver muito presentes, apesar de muitas pessoas que são racistas, mesmo sem falar, admitir isso da boca pra fora, mas às vezes tem muita coisa da cultura afro incutida lá no dia a dia dela. É o que a gente estava falando, né? Desde um lindíssimo artesanato, que às vezes é feito com base em um desenho, uma inspiração de uma tribo, por exemplo, africana. Tô dando um exemplo assim pano, lá da ancestralidade. Né? Um tecido étnico, né? Porque quando você agora vê uma moda, né? uma roupa com desenho que se fala étnico, vai às lojas, né? Olha que lindo, é moda, né? Fashion. Étnico lembra etnia. E daí dizendo as etnias, principalmente africanas, quando a gente vê esses desenhos, né? Os indianos, entre outros, mas principalmente os africanos. A estampa print animal se remete aos animais em que muitos estão presentes onde? No continente africano também. Então, são brincos, turbantes, né? Claro, tem turbante também em vários países do Oriente, mas muitos que remetem à moda brasileira. Mas eles têm significados. Né? Mas como que é para vocês verem isso? Até pessoas que não admitem, mas fazem lá e a própria língua, né? A própria língua, nós temos inúmeras palavras, né, no nosso dicionário que são de origem africana, banto, não tem como moleque, ser, né? dendê, caçula, né? A gente tem inúmeras, as pessoas falam todos. Fazem sem perceber esse uso. Sim. É porque assim, as pessoas, nós, né, povo brasileiro, precisamos entender que quem veio para cá construir o país, né, quando chegou aqui, foram os africanos. Então, como que você não vai ter essa herança cultural de dança, de música, de palavras, de alimentos, de vestimenta? É muito lógico, né, de você pensar isso. Né? Esse povo que veio aqui e que, sabe, pode não gostar, mas foi a gente que construiu. Sim. Sabe? Nós vamos atentar para isso. Quem foi que construiu esse país? Foram eles, né? Os meus, os do Vinícius, fomos nós. Então, como que você vai estar nessa terra? Ah, tá. A gente tem só descendência europeia, alemã. Ah, por favor, né, gente? Então tá. Não vamos desvalorizar ninguém, por favor. Mas me valorize também, que a gente que começou. Depois que foram chegando os europeus, que vieram, que contribuíram. A gente não faz questão de desvalorizar e de não reconhecer outras culturas que vieram. O que a gente quer é que a nossa seja reconhecida e valorizada. Sabe? E não usada. Você falou do turbante. Ah, tá, então vou usar turbante num desfile. Ah, eu vou usar o turbante numa roupa que eu fiz porque fica bacana, fica bonito na minha cabeça. Tá, fica bonito, mas não se esqueça de que ele tem uma origem, de que ele tem uma causa. Tem uns religiosos. Não é apenas você chegar e ir usando e desvalorizando o significado desse turbante. Apropriando, né? É apropriação uma cultural. apropriação cultural. A mesma coisa quando a gente fala da questão de religiosidade. Quando a gente estava lá, era, né, lá nos terreiros, nas fazendas, nas senzalas, batendo tambor, fazendo os cantos, fazendo os rituais, as bênçãos. Nada podia acontecer. Isso está errado. Para com isso, cala a boca. E de repente, agora, não. Agora é legal a gente ir para o terreiro, é legal a gente frequentar determinadas religiões, porque agora ficou bacana. Sabe? Eu acho assim que você pode ir. O Vinícius, né, que é bem especialista e mestre nisso, de dizer, mas vá reconhecendo onde que você está pisando, sabe onde é que... Eu tenho muita essa mania do seu chão, do seu território, sabe onde você está pisando, sabe? Vai e valorize. Até sabe? Tem uma relação, um assunto que eu queria que você e até entrasse porque, só uma coisa, e tem um detalhe, que a gente sabe que tem pessoas que vão lá para o terreiro, mas que escondem também. Ah, sim. Então não vai, gente, sabe? Porque lá é a nossa religião, é a nossa ancestralidade, é a nossa herança. Então não vá. Porque você vai, chega lá, você fica feliz, você sai de lá renovada, mas aí depois você esconde, dependendo do meio que você está frequentando. Mas isso tem a ver, não às vezes com a vergonha,
com o local que ela está pisando, mas justamente com preconceito enrustido na sociedade, e que o Vinícius vai explicar um pouquinho pra gente, que tem relação o preconceito racial com o preconceito religioso, principalmente da religião que a gente vai falar agora, daquelas que são as religiões afrodescendentes. Eu não sei se a gente pode falar que não é só Umbanda. Sim, tem várias, né? Várias. Tem várias. Afro-brasileiras, o Vinícius, como a gente apresentou aqui no comecinho, também é dirigente espiritual, né, de um local aqui em Pouso Alegre, e eu queria que você falasse qual a relação que existe entre a discriminação racial e a religiosa. Nós temos aí, né, que é um tema bastante atual e tratado, que é a intolerância religiosa. Né? Ser intolerante é você não aceitar, né, você ofender, né, determinada pessoa por conta da religião que ela pratica, do culto, né, do ritual que ela pratica. Né? Isso é crime, né? É importante que as pessoas saibam disso. Né? Tem enquadramento legal para esse tipo de atitude, para esse tipo de ação. Só que a intolerância religiosa no Brasil, ela tem um viés racial. Né? Porque quais são as religiões que sofrem intolerância, né? Quais são os praticantes que sofrem intolerância? Aquelas de raiz de natureza, de origem africana, né? Umbanda, o candomblé, que são as mais conhecidas, mas nós temos aí o batuque lá no sul, nós temos o tambor de Minas, nós temos o Xangô de Recife, nós temos a Jurema, nós temos inúmeras religiões de origem afro, né? E que sofrem o preconceito racial, né? Por conta dessa origem negra da religião, né? E que, na verdade, é uma religião como qualquer outra religião, só que tentam estigmatizar que a religião do preto, né, assim como o preto, né, ele é ruim, né, é algo que faz mal para os outros, que é uma religião do diabo, né, a gente tem escutado muito isso, demoniam a religião e não tem nada a ver. Sem né? conhecer, faz o preconceito. Sim. É o preconceito. Ele comentou aqui que quando ele chega de terno, quando ele está viajando, o pessoal acha que ele é pastor. Sim. Qual a diferença? Sem qualquer demérito, né, para a atuação de um pastor, né, mas não conseguem visualizar uma outra figura que não seja isso que eu ia falar, assim, que todas as religiões, eu acho que principalmente se elas voltam a pessoa para uma melhoria como ser humano, se elas voltam, na minha visão, na minha concepção, para Deus, né? Mas, claro que a pessoa que é ateu também, a gente tem que respeitar, cada um tem uma forma de pensar. Sim. Mas, em relação a essa coisa que você falou, das pessoas estigmatizarem você de terno como pastor, qual a aceitação a partir do momento que você fala que não, que você é um dirigente espiritual de um terreiro de Umbanda? Um susto. Você pode resumir assim, um susto? Um susto. Mas elas não se assustariam se você falasse que você era de outra religião? Sim, não se assustariam, né? Então, é algo triste, né? Eu acho triste, deprimente essa questão, não para mim, né? Mas para quem pensa dessa maneira, né? Porque uma religião, né? A religião ela tem a função de religar, né? E as religiões de matriz africana, além de religar, ela tem esse viés de existir, de resistir, né? De se manter vivo, né? Porque a partir do momento que eu estou por aquele que veio antes de mim, eu estou mantendo vivo essa energia vital, essa força de Deus, né? Dos orixás. Então, isso não pode ser algo ruim, né? E as pessoas não entendem isso e tentam atribuir às religiões de matriz africana situações depreciativas, né? A gente estava falando um pouquinho antes aí da questão do sacrifício animal, né? Da imolação animal dentro das religiões de matriz africana. As pessoas não sabem o porquê, não entendem o porquê, não têm compreensão e já criam esse preconceito, né? Tem uma ideia errônea de que aquilo é ruim, do que aquilo é do mal, né? Porque onde já se viu matar uma galinha, né, dentro de um terreiro, né? E as pessoas não sabem que aquilo que é feito lá é para alimentar toda uma comunidade, né? É para partilhar com o sagrado, como existem em inúmeras outras religiões, né? E as pessoas não entendem isso, né?
Eu estava até falando, tem um jurista, ele chama Édio Júnior, né, o doutor Édio. Ele já foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele é assessor jurídico, se eu não me engano, do IDAFRO, então ele está sempre ligado a essas causas raciais e religiosas. Né? E ele fez uma defesa no Supremo Tribunal Federal referente a essa questão da imolação de animais, porque, na verdade, os animais que a gente utiliza dentro das religiões de matriz africana é aqueles que quem não é vegetariano e vegano come todos os dias. Né? E a gente não usa esse animal para deixar nas ruas. Isso que as pessoas veem ou que elas criam não é religião. É qualquer outro tipo de coisa menos religião. Né? Então, o animal usado dentro de um terreiro, ele é para alimentar toda a comunidade, é para partilhar. Né? O alimento, desde criança a gente escuta isso, o alimento é sagrado. Né? E por ser sagrado, né? Menino não brinca com a comida, não é? Não brinca com a comida, a hora de comer é sagrada. Porque é essa a finalidade do alimento. E nada mais sagrado do que esse alimento ser preparado dentro do local sagrado, dentro do local de culto. Então, às vezes as pessoas falam, mas aí mata galinha e faz galinha lá dentro. Aí a pessoa vai na churrascaria e desce um espeto de coraçãozinho, né? Aí sextou e a picanha do final de semana. Né? Será que sabe que aquela picanha é de um boi? Né? Vamos fazer uma feijoadinha? Né? Matou um porco. Né? Mas se esse porco, se essa galinha, né, se esse boi, ele é preparado dentro de um terreiro, não, isso daí é coisa do diabo. E até para poder haver uma certa aceitação, a gente pode dizer entre aspas, porque o preconceito ainda é muito grande, é que lá naquela época, só para a gente voltar, quem trouxe essas religiões para cá, na verdade, o que você falou, ela foi alterada, né? Várias delas foram alteradas, foram os escravos que chegaram aqui, que não tinham como praticar a sua própria religião, e por isso eles tinham que disfarçadamente tentar fazer o branco vê-la de outra forma. Então, por isso ocorreu também parte do sincretismo religioso. Porque, primeiro, que eles não eram aceitos nas igrejas. Culturalmente, é o que a gente vê pelos livros de história, né? Mas aí eles queriam praticar a própria religião, que eles sempre amavam. É o que eu falei, que eu acho muito bonito da história do povo descendente de africanos, é esse respeito à ancestralidade, que é o que eu estava falando, o respeito que muitas vezes a gente não tem. A hierarquia, vamos dizer assim, dos nossos ancestrais, os avós, às vezes de procurar saber história. E é uma coisa muito bonita, porque é o que você falou, né? De preservar, de entender, não de se vitimar do que aconteceu no país, mas de entender a força de um povo, né? A luta, Zumbi dos Palmares, que orgulho, né? Sim. De tê-lo na história do nosso Brasil. Então, eu acho que isso tudo, eles tiveram que adaptar para poder conseguir serem aceitos aqui no nosso país. E por isso vem, então, o sincretismo religioso? Sim. Na verdade, a gente fala que o Estado é laico, né? Mas o Estado é laico hoje, né? Período da República. Né? Mas período colonial, o Estado ele não era laico, ele tinha uma religião oficial. Né? E essa religião oficial era o catolicismo. Né? Aí depois a gente passa para a época do período do Império, né? Onde começa a separar um pouquinho a religião do Estado, e só depois na República que a gente tem essa separação total. Então, quando os escravos aqui chegaram, nós estávamos num período em que a religião oficial era o catolicismo. Né? E, sendo o catolicismo, os santos católicos, né, os símbolos católicos, eram que prevaleciam. Então, os negros eles não podiam cultuar, né, os seus deuses, as suas divindades, né, que é conhecida como os orixás, como os inquices, como os voduns. A gente tem vários deuses, divindades africanas, a depender da região da África. Né? Então, chegaram aqui na condição de escravos, eles não podiam cultuar. Né? Então, o que eles faziam? Né? Eles pegavam esses elementos que representavam esses deuses africanos, essas divindades, eles enterravam, né? E toda religião, né, ela tem pontos de conexão. Né? Você pegar a mitologia religiosa, todas elas têm figuras que se assemelham. Né? Você tem lá o Thor na mitologia grega, né? Aí tem, eu não vou me recordar, mas na mitologia nórdica você tem lá um deus que é semelhante ao Thor, que é do trovão, daquela coisa. Na africana também tem. Você tem lá o Xangô, você tem lá o Zazi. Então, você tem, né? E aí o que eles faziam? Eles enterravam esses elementos
E eles pegavam um santo católico, né, que tinha referências próximas àquela divindade africana, e eles colocavam em cima cima do local onde eles enterravam a imagem. Para quem estava olhando, né, porque eles sabiam a referência do significado que estava ali, né? Por exemplo, né, um que é muito conhecido, né, São Jorge, um santo católico, e Ogum, que é um orixá africano, né? Ogum é o orixá o orixá guerreiro, da vanguarda, aquele que está sempre à frente, aquele que está sempre abrindo caminhos, né? E um santo católico que se assemelha muito é o São Jorge, porque ele está lá em cima do cavalo, do dragão, ou seja, é um cavaleiro, um guerreiro, né? Então eles colocavam os elementos de Ogum dentro de um buraco e botavam o São Jorge lá em cima, né? Então quem via achava que estava rezando para São Jorge. Mas tá rezando... Acabou depois se misturando. Sim, tá rezando de que jeito? Dançando, batendo tambor, não tem problema. Está rezando para São Jorge? Está rezando, né? E assim as religiões de matriz africana elas acabaram prosperando, né? E é uma briga que aí eu, Vinícius, né, enquanto militante aí do movimento negro e dessa consciência racial, tento deixar bem pontuado, né? Faz parte esses elementos, esse sincretismo da Umbanda, por exemplo. O candomblé ainda ele conseguiu se desvencilhar mais dessa questão, né? Porque o candomblé é uma reconstrução do culto de divindades africanas no Brasil, né? Então, tentou se reconstruir aqui, né? Adaptando, porque muita coisa já não existia ou foi modificada, né? Agora, Umbanda não. Umbanda, esse sincretismo já é maior. Então, hoje em dia, quem conhece ou, né, vai no terreiro de Umbanda, a maioria dos terreiros de Umbanda é formada, os altares, né, que a gente chama de congá, formado por santos católicos, né, dessa época do sincretismo, né, de quando surgiu o sincretismo. Então você tem lá um Jesus Cristo, né, que ele tem uma referência a uma divindade africana que é chamado Oxalá, né, que é um orixá. Você tem lá um São Jorge, né? São Jorge é uma referência a uma divindade negra africana chamada Ogum. Você tem lá o São Sebastião, né? Os mais conhecidos aí, populares, Nossa Senhora, que é associada ao Oxum, né? Santa Bárbara, que é em Ançã. Então São Lázaro, né? Que é o Molu. Você tem essas figuras católicas dentro do terreiro de Umbanda como representação de divindades dos orixás africanas, né? Tem problema nisso? Eu falo nenhum, né? Mas é o que eu falo lá para os meus filhos. Saiba que a divindade a qual vocês cultuam é preta, né? Veio da África, veio trazido por toda essa história que a Tê está falando, que nós estamos aqui falando, de toda essa resistência, né? De tudo aquilo que os nossos ancestrais passaram para que essa religião exista ou coexista, né? Então eu falo para eles, aquele santo lá é São Jorge, né? Viveu na época do Império Romano, né? Aquele santo, aquela figura lá é Jesus Cristo, né? Todas figuras muito importantes, mas Jesus Cristo não é Oxalá, né? Jesus Cristo não é um Deus, uma divindade preta, né? Então, é algo de conscientização, né? Eu costumo dizer que as religiões de matriz africana, elas são subversivas, né? Elas subvertem toda essa ordem racial que existe, né? De gênero, né? Dentro de um terreiro de Umbanda, as mulheres têm voz, né? E eu queria que cada um de vocês falasse no âmbito dessa luta diária de vocês como parte, né, dos movimentos sociais, até, né, vamos falar assim, que é conhecido como T, do Raiz de Baobá, e você como dirigente também, né, de cada um no seu propósito aqui em Pouso Alegre. O que é o Raiz de Baobá? Como que vocês trabalham aqui no município? Então, o Raiz de Baobá, nós estamos completando 8 anos agora. A gente sempre conta o 20 de novembro, porque nós começamos no 20 de novembro. Em 2014. São 8, né? Isso mesmo. 8, Eu falei para fazer conta aqui agora. Foi. E aí, nós iniciamos isso assim. Eu falo assim muito que
que a gente, as pretas e os pretos, a gente gosta muito de sentar em roda, em terreiro, para conversar. E a gente fez isso no 20 de novembro de 2014, conversando com umas amigas, primas, que daí minha prima falou assim, não era... Pouso Alegre não tinha feriado, não. E a gente nem conhecia. Já existia, assim, outros movimentos na cidade, mas que estavam mais adormecidinhos. Aí ela falou, vamos comemorar o 20 de novembro lá em casa, enfim, na casa dela. Aí a gente foi lá para a casa dela. E fomos enfim, vamos levar uma cerveja, vamos fazer um churrasquinho para comemorar o 20 de novembro, que era num sábado. E aí e ela chamou outras pessoas conhecidas e, enfim, primas. E a gente estava basicamente mulheres, olha só. Só mulheres? Era só mulheres. Eu não me lembro quantas, mas umas 10 ou mais. Mulheres sempre na vanguarda. Sempre. Sim, muito. sempre defendendo os nossos E aí, daí a gente, lá nesse dia, tinham pessoas mais velhas do que a gente, uma levou mãe, tia, e aí começou a conversar, e a gente falou, olha, a gente está aqui porque, né, em centros maiores, São Paulo, Rio, tem feriado, vamos falar, né, disso, de zumbi. E aí começamos a conversar sobre a gente, né? Por que desse feriado? Por que lá tem, aqui não? Por que lá se fala, né, nessa questão de ser preto, de racismo, enfim. E fomos conversando, e foi, sabe assim, uma noite de muita conversa, de muitas trocas. E essas mais velhas foram contando coisas lá de muito atrás, como era a vida delas, como que faziam. E aí foi uma conversa muito boa, né? Quando começa a falar da gente, é muito bom, porque daí todo mundo foi fazendo essa troca. E aí a gente falou assim, quer saber? Vamos fazer mais disso, mais conversas, não vamos esperar daqui um ano, né? E aí a gente começou, como já era novembro, eu não me lembro se a gente chegou a fazer mais algum outro. Mas a partir de 2015, no ano seguinte, nós começamos a combinar na minha casa, na casa de outra. A gente estava fazendo 2 vezes por mês, eu acho, na casa sempre de cada um, né, de uma ou outra. Você leva uma coisinha, leva um biscoito, leva um pãozinho, não sei o quê. E a gente começou a fazer essa conversa, sabe, de falar de nós, pretos e pretas, na cidade. O que a gente estava encontrando, o que a gente estava sentindo, como que era a vida do pai, da mãe. A gente começou bem assim, bem de conversar mesmo. Começou então com experiências de vocês, mas com esses anos vocês expandiram para Pouso Alegre. Foi bem assim, cada uma falando de si, mas a gente com esse olhar. E outras pessoas, né? Nós estamos num grupo aqui, foi crescendo, mas éramos poucos. Hoje né? são quantas pessoas? Assim, nós não temos um número definido para falar, não. Uhum. Quem quiser pode participar. Não, à vontade. A gente insiste para que as pessoas participem. Porque a ideia nossa, desde o início, foi bem essa. De chamar as pessoas pretas e pretos para conversar. Para falar onde é que estão morando, como é que está vivendo, o que está fazendo da vida, estuda ou não estuda, está bem de saúde. Não. A gente queria conhecer as outras pessoas. Porque a gente conhece sempre muitas pessoas. Mas você não conhece todas, né? Nós temos mais de 30% de população preta na cidade. E aí nós queríamos saber mais. Porque a partir do momento que você sabe mais, o que a gente pode fazer com isso? Né? Com aquele grupo que fala onde ela mora não está legal, ou ela não está conseguindo ir para a escola, a gente queria saber. Porque daí a gente já começou a pesquisar, começamos a ler. Se tornarem agentes sociais. E a gente começou a entender que existia já... A gente já sabia de vários movimentos negros no país, mas a gente foi lendo mais do quanto dá para você construir coisas onde você está. Né? Porque se a gente não senta para falar de nós mesmos, quem que vai fazer? Né? Com o conhecimento que a gente já foi adquirindo sobre a nossa história, que a gente falou aqui bastante, será que outras pessoas sabem? Ou será que outras pessoas também têm histórias para ser contadas? Então, Raiz de Baobá começou assim, e daí a gente começou a prestar atenção nas datas, como 13 de maio, que eu te falei. Que daí a gente foi lendo e falou, nossa, não tem nada a ver essa data. Mas tem o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, que é lá em 25 de junho. Aí você tem Zumbi, aí você tem Dandara, você tem Maria Filipe. A gente começa a lembrar de nomes de pessoas, então vamos começar a estudar. E então a gente começou a fazer encontros.
e encontros assim. Aí a gente tinha lá uma pauta para a gente discutir naqueles encontros. O que a gente vai conversar, o que a gente vai fazer. Houve uma época que nós éramos um grupo bem grande. Depois, naturalmente, ele diminui. As pessoas não deixam de continuar nos acessando, conversando, mas a coisa para você fazer um grupo de conversa, acabava sempre à noite. No final, depois do trabalho, 7 e pouco. O pessoal chega cansado. Para quem mora num bairro, olha como que a situação é complicada. Para quem mora num bairro, ela sair do trabalho umas 6 horas, ir até na casa dela e voltar para uma reunião às 7, ela está cansada, ela não tem dinheiro para o ônibus. Então a gente começou a falar, então vamos ter que ir nos lugares. Então a gente começou a ir em alguns bairros e de conversar com as pessoas e trazer essas pessoas para essa conversa não é muito simples. Não é muito simples porque a gente vem dessa cultura de que fica quietinho aí, porque aqui não tem racismo, porque a coisa aqui é legal. E aí você despertar isso na pessoa, aí a gente começou a fazer algumas rodas de conversas para assim, sabe? E a gente tinha alguns títulos. Por exemplo, o que é ser negro para você? E não é simples, sabe? Você dizer assim, nossa, eu sou uma mulher negra. Então, se olhar e se entender enquanto pessoa negra, pessoa preta, enfim, passa por tudo isso, por tudo que você veio acontecendo na sua vida e com a sua família desde sempre. E aí você reconhecer que esse também é o seu lugar, né? De quem conseguiu avançar em alguns setores da vida e de outros que não. Nossa, porque daí você vai ter que começar a refletir com você mesmo, né? Por que será que as coisas lá em casa não caminharam? Né? Por que a nossa casa ainda não está legal? Por que a gente não tem casa? Por que eu não tenho escola? Por que a saúde do meu pai, da minha mãe? Porque daí a gente começa a conversar sobre tudo. Né? Porque daí a gente começou a falar assim, essas tais doenças, elas são muito características nossas. Né? E aí, essa sempre foi a intenção. E a gente sempre falou assim, como dói no início você falou que teve um amigo negro que ele não gostava. Tive um amigo na escola, na infância, que ele era negro e falava que detestava negros, eu não conformava com aquilo. Mas é que assim, é muito dolorido quando você começa a ler e a entender, e aí depois fazer a sua própria reflexão, e a gente sempre estava aberto para isso, porque nós também passamos por isso. E ainda machuca muito a gente. Esse acordar, né? Você está falando, já te interrompendo, você está falando como que é bonito esse papel, né? Promover a abolição da escravidão. Você olha, determinado dia você acorda e fala assim, mas por que eu rapo meu cabelo? Né? Você não descobre. E aí você acorda e fala assim, é porque a vida inteira eu escutei que o cabelo crespo é ruim. É feio, né? E aí você fazer esse processo, ele é doloroso. Porque doloroso. Você aprendeu que isso não era legal. Sim, mexer numa ferida, né? É igual aquela coisa, a gente usa muito isso, e às vezes eu vejo que pessoas ficam incomodadas quando você fala assim, a pessoa preta, né? Preta, né? Porque a pessoa fala assim, morena, escurinho, né? Porque eu gosto de falar preto. Sim, porque a gente agora eu gosto. Porque estruturalmente, quando criança, a gente né? Quando criança você não hoje em dia educa-se as crianças para elas entenderem que ela é uma menina preta e que ela é bonita toda a vida. Até porque quando fala preta, a pessoa preta é a mesma história do denegrir, né? Você está desfazendo dela, aí não é legal. E aí você fala, não, preto é uma cor. Né? É a cor da minha pele. Sim, né? Porque lembra, eu falei assim agora ainda que na escola a gente sofria muito quando estudar a história do Brasil, porque era aquela enxurrada de coisas muito perversas falando da gente, né? Enquanto escravo. Nunca uma pessoa que foi feita escrava. Você gostava que falasse como coisa. E assim, mas não era assim, era uma pessoa que foi feita escrava. Não. A gente sempre foi tratado como escravo. E a gente não era escravo, a gente veio muito livre lá do continente africano. A gente foi feito escravo.
E aí eu aprendi que eu era escrava, que meu pai era escravo, meus tios, meus primos, entendeu? Então, assim, quando criança, a gente sofre muito. Por isso que a gente briga pela lei a 10.639, acho que é isso. Para a escola entender e mostrar para a criança que ela não é escrava. O pai dela não é escravo, ele foi feito, ele foi forçado, foi obrigado, que os avós morreram. Por exemplo, a gente sempre teve muita dificuldade, eu tive, porque assim, todo mundo fala, minha árvore, né, genealógica, aí você vai lá no vô, vai na avó, hoje em dia os mais novos ainda conseguem, né, o Vinícius tem o pai dele, seus filhos têm os avós, deve ter os bisavós, mas a maioria de nós, a gente não teve bisavô, não teve bisavó. Minha mãe não tinha pai e mãe, ela teve, e ela só lembrava que um dia eles saíram para trabalhar lá numa fazenda, foram colher café e nunca mais voltaram. Quer dizer, a menina, ela cresceu desde petitinha, sem saber o que aconteceu com pai e mãe. Então, assim, a gente perdeu todo esse direito, sabe? Como que eu vou fazer minha árvore se eu chego na minha mãe, no meu pai eu ainda conheci os meus avós. Mas nem eles sabiam dos meus avós, dos pais deles. Entendeu? Então, assim, a história foi muito cruel. Então, quando você senta para falar com uma pessoa, olha, vamos ver como é que você se reconhece negra ou negra, aí vem essa enxurrada de coisas que você fala, mas é muita coisa na minha cabeça, isso dói, vamos deixar para depois. Aí, quando seu amigo fala assim, eu não gosto de preto, porque assim, a história não favoreceu. E não favorece. É o que eu falei para vocês. Naquela época eu não entendi. Hoje eu entendi que é como se fosse uma lavagem cerebral que a sociedade faz na cabeça da pessoa. Então, o movimento negro, ele trabalha muito disso. E o Raiz de Baobá, a gente vai tentando. É libertar, né? Como que as pessoas podem fazer para participar? Tem Instagram, um contato? Como que as pessoas podem achar vocês? Tem Facebook, tem Instagram, Raiz de Baobá, você vai achar a gente facinho lá. Tudo juntinho. Raiz de Baobá. É raiz. Né, no plural, Raiz de Baobá. Baobá é uma árvore sagrada africana. Você estava falando de enterrar lá os santos, tem muitas lendas maravilhosas. E aí, o Raiz de Baobá, a gente tem Instagram, Facebook, temos o YouTube, mas no Instagram e no Facebook, até lá no nosso Instagram, hoje os meninos estavam lá colocando a programação lá para nossa de novembro. É só entrar e assim, a gente ficou muito prejudicado porque nesses últimos 2 anos a gente teve a pandemia, aí a gente ficou muito afastado, porque a gente gosta muito de sentar e de conversar. Gosta do presencial, né? Então, assim, agora tomara que a gente volte. Dá até medo de falar em pandemia. Porque a gente quer estar sempre conversando, encontrando com as pessoas, batendo papo. Nós não temos um local físico. Tá? Mas vocês marcam os encontros. Mas a gente marca. Aí, né? Nós não temos um local assim, isso aqui é do Raiz de Baobá. A gente usa o espaço público mesmo. A gente sempre usou a secretaria, lá onde era o antigo fórum, a gente sempre usou ali para fazer. Superintendente de Cultura. Né? Antes a gente fazia lá na antiga estação, que era uma delícia. Aí depois na administração nova, mas a gente passou aqui para cima, não teve problema. Mas o que a gente gosta mesmo é de ir nos locais, né? De ir nos bairros. Mas a gente vai voltar a fazer isso, tomara. Todo mundo vacinado, porque você tem que tomar esse cuidado. Sim. A gente usou muito, sabe, a rede social para fazer vários encontros, várias conversas. Mas, por incrível que pareça, você tem muita gente que não tem condição de acessar a internet. Não tem condição, porque não pode pagar. Porque não tem um celular compatível. Então, assim, as coisas continuam muito difíceis. Mas Raiz de Baobá, entra lá que você... Aí, se quiser participar ou saber o que estão desenvolvendo aí de temas, qual o próximo encontro, acessa aí as redes sociais. Raiz de Baobá. @Raiz de Baobá. Isso. Bem, antes da gente encerrar aqui, queria deixar claro que, quando eu falei de engajado, o Vinícius participou em 2019, né? Junto com vários dirigentes espirituais aqui da criação de uma lei municipal em Pouso Alegre. Antes da gente encerrar, você pode dar uma explanadinha pra gente, só para lembrar o que é a importância disso?
para o respeito, para essa abertura, para o combate à intolerância? Deixa eu ver se eu acho o número da lei, senão depois a gente... Não, mas pode comentar. A lei que estabeleceu, inclusive, Dia Municipal da Umbanda, Sim, agora no dia 15, que é o dia da Umbanda, né? Sim, em 2019, dezembro de 2019, foi aprovada essa lei. Instituiu no município de Pouso Alegre, né, o Dia da Umbanda, do Candomblé e das demais religiões de matriz africana. Foi uma conquista, assim, eu digo, fantástica, né, porque as religiões de matriz africana, elas permeiam a nossa existência, né? E não só nessas religiões, né? É engraçado quando a gente fala isso, mas todo mundo lembra daquela benzedeira, né? Do chazinho de boldo, de hortelã. Chazinho de hortelã para verme, quando de criança. Sim, Ai, né? que delícia aquelas... Daquela senhora que benzia criança de ventre virado, né, da dona que benzia a coluna. Isso daí é de origem africana, esse pessoal não sabe. Né? Olha, e permeia, eu não sabia. As permeia, benzedeiras então são de origem africana. Sim, porque houve essa mistura. Né? O Brasil é uma mistura. Né? O Brasil, ele é negro, mas ele é europeu, ele é indígena, né? Ele misturou todas essas culturas. Hoje em dia a gente está na moda essa questão de fazer o teste genérico, né? O teste genético. Né? Não vai ter sangue só europeu que não vai achar um monte nem de só mistura. preto, nem só indígena. Vai ser uma mistura, vai ter sempre um percentual de cada um. Então, o que a gente precisa é o quê? É de respeito. Que foi o intuito dessa lei. Sim. E para mostrar que existe, que não é algo ruim, para ocupar espaço, né, para que as pessoas passem a respeitar, né, para que a partir dessa lei, né, a gente possa instituir ações, programas, medidas afirmativas, né, para criar essa questão do respeito, da tolerância, da igualdade, né, e mostrar essa laicidade do Estado. Né? E é engraçado que, na época, gerou uma tremenda confusão, né, na cidade, onde já se viu Pouso Alegre, né, uma cidade tradicional, né, vai aprovar uma lei dessa. Eu virava para o pessoal e falava assim, gente, a gente tem aqui um feriado de Bom Jesus. Bom Jesus é um santo católico. Né? Nós somos um Estado laico. Né? Imagina se a gente fosse criar um feriado de Ogum. Né? Iria cair a cidade. O que a gente estava pedindo naquele momento era só a instituição de um dia em comemoração. Né? É o primeiro passo para que a gente possa discutir, refletir. Tanto é que depois disso veio a pandemia, 2020, 2021. Primeiro feriado após a lei, porque a lei foi em dezembro e o feriado era 15 de novembro. Sim. Veio a ser comemorado praticamente na pandemia, né? Sim. Então, ou seja, não teve nenhuma ação... Feriado não, a data comemorativa. Não teve nenhuma ação prática, 2020 e 2021. Este ano foi divulgado pela cidade, nós tivemos um encontro de umbandistas aqui em Pouso Alegre. Né? Foi domingo passado, lá no Rosão, reuniu inúmeros terreiros de Pouso Alegre. Né? Não existe... Fruto de todo esse projeto. Não só deste, mas de todas as lutas ancestrais. Né? Cada um coloca um tijolinho nessa história. E aí nós levamos os terreiros para a rua. Foi feito, né, dentro de um espaço público, como se fosse uma missa, como se fosse um culto. Foi feita uma gira de umbanda dentro de um espaço público, aberto a vários terreiros, a toda a população, quem quis lá ver, assistir, conhecer, conversar. Até para tirar esse preconceito, né? Sim, igual você falou, o pessoal fala, essa religião é culto, não é a Deus, né? Vamos dizer assim. Mas e quem quiser conhecer um pouco mais do projeto que você desenvolve, que você não sozinho, né, participou junto, claro, dessa lei, eu só não me recordo do vereador que fez a proposição dela agora na época. O Bruno Dias. O Bruno Dias. Mas, assim, com o apoio dele para poder levar o projeto, né, para tramitar na Câmara, mas vocês reuniram um grupo grande de pessoas. Quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês fazem para combater a intolerância, como que pode achar você ou esse grupo? Nas redes? Pode ficar à vontade para comentar aí. Na verdade, né, o templo, eu dirijo um terreiro de Umbanda, né, o pessoal conhece como Pai de Santo, como dirigente, chama Tenda de Luz de Caboclo de Sete Flechas e Pai Joaquim de Aruanda. Fica lá no bairro do Chaves, né, saída para Santa Rita, tem Instagram, tem Facebook também. Nosso trabalho ele ocorre toda quinta-feira, né, hoje inclusive é dia
à noite, né? Mas é um espaço que é aberto, as pessoas quiserem conhecer, quiserem lá no final de semana visitar, basta entrar em contato para a gente poder conversar, né? Para além disso, eu estou lá na OAB também, né? Como você falou, existe a comissão aí de promoção da igualdade racial também, né? Que é uma comissão, embora seja institucional da OAB, né? Mas a OAB, para além de fazer o registro e fiscalização de profissionais, né? A OAB é uma instituição que zela aí pela democracia, né, pelo cumprimento das leis. Então, essas questões raciais podem ser levadas para lá, né, para que a OAB acompanhe, né, esses casos de racismo, de injúria, de intolerância, né, e cobre das autoridades, né, uma solução, um posicionamento que venha a ter efeitos práticos aí na sociedade. É isso mesmo. E antes de encerrar, eu gostaria de falar sobre o evento que vai ter agora. Não, eu já tô aqui com o celular, gente. Eu não tô vendo fofoca, não. Não sei se deu pra receber a imagem só pra não esquecer. Aí o último recadinho aqui do Wilson Gonçalves. Parabéns ao Terra do Mandu por trazer um baita de um tema de uma tamanha relevância, que é o preconceito racial, religioso, etc. Parabéns, Vinícius e Maria Tereza, vocês são 10. Obrigada aí, Wilson. A família inteira, o Wilson, meu pai. Aí, ó, tá vendo? O evento que se chama Evento Cultural da Consciência Negra será agora no dia 20 de novembro, que é o Dia Municipal da Consciência Negra. Nem todo lugar tem essa data aqui, em caso de comemoração no Brasil, né? Como você falou, São Paulo começou, aí a gente tem ela aqui em Pouso Alegre, com a graça de Deus. Agora ela é facultativa, né? Facultativa. Na verdade, ela é, salvo engano, uma lei federal, né? Mas em termos de feriado, fica a cargo de cada ente público, né? Pode definir. Do município. Aqui ela já foi, vai ser domingão. Já foi mesmo um dia de feriado. Uhum. Mas com umas controvérsias aí, ela... Mas vai voltar a ser feriado nacional já com vai sim. Ter um feriado nacional. Axé. A Maria Tereza até Temer vai estar presente lá com o Raiz de Baobá, mas tem também o pessoal do Afroempreendedores, que é um grupo bem bacana aqui de Pouso Alegre também. Tem aí no Instagram, @Afroempreendedores. Tem vários grupos ativistas. Como é que o pessoal pode participar desse evento? Vai ter meu povo lá também. Também vai, Vinícius vai estar presente lá também, dando a bênção, né? Dando axé, né, Vinícius, para os participantes. Amanhã, o Raiz de Baobá, Silvianópolis também está fazendo uma atividade linda. Da consciência negra, sim. Expressão afro-mineridade. Aqui amanhã no Mando News. Então, aí o Raiz de Baobá vai amanhã lá em Silvianópolis. Várias meninas também do Tambores, né? A Débora, faz um trabalho muito bacana. O Raiz de Baobá vai também lá amanhã para fazer uma conversa com as meninas lá das comunidades, pessoal do Congado. Vai falar sobre o que é ser negro no Brasil. Aí, no dia 18. Aí, amanhã é sexta. No dia 19, depois vocês podem entrar lá no nosso Instagram para vocês verem. Dia 19, o Raiz de Baobá vai fazer uma aula pública de história afro-brasileira. A gente vai falar sobre a Maria Filippo e o Nego Cosme. Vai ser essa aula pública, vai ser no dia 19, lá na Praça Chumpinheiro, sabe? Na antiga rodoviária, Rodô, como a moçada diz, vai ser às 16 horas. Aí vão ser 2 professores de história, a Mariana e o Versim, que vão fazer essa aula, vai ser super bacana. Qual que é o horário, Tê? 16. Depois a gente vai mandar lá para vocês. No dia 20 vai ser o desfile. Porque daí, assim, o desfile são vários movimentos. Várias movimentações culturais. Né? Vamos trazer as manifestações culturais, né, da cidade. Vai ter o pessoal da capoeira, tem muita gente, da congada, a gente vai trazer do samba. Sobre esse assunto aqui no Terra do Mandu também, viu, gente? Vai estar. Com a programação, amanhã vai ter a programação aqui de Pouso Alegre, a programação de Silvianópolis. Esse evento que eles estão falando, então, é o Evento Cultural da Consciência Negra, movimento Ubuntu, nesse domingão. E vai ter um desfile a partir das 7 horas da manhã. Aqui tem encontro para o desfile, né? 7 horas a concentração. A concentração 9 horas. O desfile começa às 7, aí sai lá da antiga estação, lá no início da Doutor Lisboa. 7 da manhã, só deixar claro aqui. Não, a concentração às 7. O início do desfile é às 8. Às 8 horas da manhã. Aí sobe a avenida, né? Todos esses grupos, pessoal do hip hop. A concentração na
Casa de Cultura Menotti, né? O PIC, né? Que é a antiga estação ferroviária de Pouso Alegre. E aí sobe a avenida e vai até a Praça João Pinheiro. Aí às 9 horas começa as apresentações culturais. Lá na praça. E aí quem quiser pode participar, é só chegar, evento aberto ao público, tudo gratuito e tem muita coisa, apresentação, exposições, música, dança, desfile, música, dança, bênção, tem de tudo para você participar, porque é como eu ouvi plagiando agora a professora Mauri Ludovico, lá do evento também, não basta só não ser racista, a gente tem que combater o racismo. Sim. E é também apoiando eventos como esse, né? Que a gente consegue ajudar a semear a semente. Semear a semente ficou redundante. Colocar a semente aí para frutificar, porque não basta só cuidar, regar, mas é querer ver os frutos. E a gente isso é consciência negra, melhore. Né? Consciência negra é isso, é passar por toda essa história, né? É reivindicar, é mostrar quais são os amparos legais, é mostrar a beleza, né? A gente falou de muita luta, né? Mas essa luta traz uma beleza, traz uma satisfação. Hoje a gente sai na rua, vê os cabelos blacks, né? Vê a galera de guia no pescoço, né? Com roupa, os panos afros, né? Os enfeites de cabelo, a comida, né? O pessoal que gosta de um acarajé, que é comida afro, né? Então a feijoada é de origem afro-brasileira. Então tem muita coisa bacana, muita coisa bonita, né? O samba, né? Quem gosta de uma roda de samba, uma roda de capoeira, né? Tambor, isso tudo. O Iratã, praticante de capoeira? Não. Se eu for arriscar, eu caio. Olha, mas é isso mesmo, é celebrar. E o MandoCast é consciência negra. Essa entrevista foi só para trazer algo para nossa vida que é essencial, que é a gente cultivar uma sociedade melhor. E a gente espera que isso possa servir para você também. Difundir, compartilhar a entrevista, né, entre os seus amigos, entre os seus familiares. Fale do assunto, porque é importante a gente ter isso discutido no dia a dia para sempre, claro, ajudar a combater essa intolerância, esse preconceito, essa discriminação, esse racismo. Pode-se falar que é utopia, que a gente espera que isso não exista um dia, mas o que não seria o ser humano sem ter seus sonhos, né? Então, a gente vai acredita por que isso, acreditando. Sociedade justa e igualitária. Isso mesmo. Olha, muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos, muito feliz aí pelo convite. Imagina, eu sei que tem os eventos aí do Raiz de Baubá direto essa semana, mas você tirou um tempinho aqui pra vir falar com a gente, eu agradeço muito. E o Vinícius também, que imagina, né? Ele como dirigente, como você falou, como mente chamada de Pai de Santo, é difícil deixar os filhos da casa para poder sair, mas como era um assunto importante que era necessário falar, né? A gente tá ficando velho, né? Quando os filhos já conseguem resolver sozinhos, né? Aí você volta e fala, não acredito que eles fizeram tudo. Não, mas aí a hora que voltar se pergunta, ficou tudo em ordem, né? Olha, mas muito obrigada a vocês. Gratidão. E obrigada a você que acompanhou aí com a gente, né? Que participou, a todo mundo que entrou aqui no chat, valeu mesmo pela companhia. Tem MandoCast na próxima quinta-feira, 8h30 da noite. Agradecer ao Rodrigo. Agradecer ao Rodrigo, que participou aqui com a gente. E o Henrique Cabeleireiro, meu amigão de toda hora. E que parceiraço também aqui nosso, do MandoCast, na rua Coronel Herculano Cobra, descendo ali perto da agência central dos Correios, né? Quando eu falo descendo, é vindo da Antiga Rinha, dali. E quem quiser pode entrar em contato com ele aí pelas redes sociais também, @Henrique Cabeleireiro, no finalzinho. Então aproveita para falar com ele lá, porque ele também entende muito do assunto. Um abração, então, ótima noite. E assim que a gente termina o MandoCast de hoje. Axé. Foi uma delícia. Axé. Obrigada, axé, obrigada. Obrigada, viu, vocês. Foi bom saber.